Quem trouxe a Bíblia? Diga comigo, esta é a viva, poderosa palavra de Deus. Diga, por ela tenho crescido, tenho sido iluminado, e eu nunca mais serei o mesmo. Diga, a exposição das tuas palavras, ó Deus, traz luz e entendimento, e eu andarei nos teus caminhos, e estarei contigo por toda a eternidade. Diga, a minha vida está plantada no teu reino. Eu sou teu, e tu és o meu Deus, e eu vou experimentar tudo o que a tua palavra diz para mim. Eu viverei os melhores dias da minha vida, porque a sua palavra me faz prosperar. Derrota não tem poder sobre mim. Eu estou em Cristo. A unção me conduz em triunfo, e eu vou ver com os meus olhos a tua fidelidade. Amém. Aleluia. Obrigado ao Ministério do Louvor. Que bom, que tempo maravilhoso, que fervor poder encontrar aqui. Tem lugares que a gente vai que a gente tem que jogar gasolina, a gente tem que botar uma lenha nova, mas aqui já tem um fogo ardente e só vai crescer, amém? Graças a Deus por isso, graças a Deus por esse tempo de celebração, de comemoração e de reconhecermos o Senhor. Esses tempos faz a gente olhar para trás e ver o que Deus fez e contemplar a fidelidade de Deus. Lá no livro de Josué, não sei se você já leu, eu lembro uma vez que eu li, chega lá no capítulo 24, ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E montou ali um memorial, né, um lugar de altar, de reconhecimento de Deus pelo que Deus tinha feito. Daí vem um lugar chamado Ebenezer. A nossa vida deve ser também marcada por momentos onde a gente vê a fidelidade de Deus, a gente confere as palavras que Deus diz e quando elas se cumpriram ou que estão se cumprindo, e ainda celebramos a fidelidade de Deus porque o que não se cumpriu vai se cumprir. Amém? Ao seu tempo vai se cumprir. Então diga comigo, os meus olhos estão postos no Senhor. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 1. O Senhor me despertou para falarmos sobre algo bem interessante que tem mexido o meu coração. Eu conversei com o pastor Emídio, com sua família ontem, e de que nós estamos sonhando algo para o Ministério Verbo da Vida, né? Estamos funcionando, já trabalhando na questão do ensino. Desde 1992, o pastor Bud fundou a escola, Centro de Treinamento Bíblico, Verbo da Vida, e você sabe que tem crescido, temos chegado ao número já aí de 89, 90 escolas, e vamos crescer. Quando Deus falou com o pastor Bud, vai para o Brasil e ensina o meu povo a minha palavra, era apenas uma palavra. Mas hoje é uma realidade que mesmo ele não estando aqui, ela continua a cumprir o seu propósito. E a missão que ele tinha nos foi dada e nós estamos continuando com isso. Ao longo dos anos, depois do centro de treinamento, nos tornamos Rema no ano 2000 e também um pastor movido pelo Espírito fez com que nascesse a escola de ministros, né, no ano 2000, 2001, em que tem abençoado e levantado ministérios. Lá pelo ano de 2006, 2007, começamos a escola de missões. E Deus tem nos despertado no ministério, e eu creio que mais um ano, 2 anos aí, nós vamos ter a escola de música e de adoração. Porque nós entendemos que precisamos, como resultado da palavra de Deus nas nossas vidas, precisamos nos levantar como igreja adoradora. Gente, uma igreja que a pessoa está na calçada, ela não sabe o que é, mas ela vai ser atraída aqui para dentro, e ela vai ser envolvida com a presença de Deus tão forte em nossas vidas, que ela vai se ajoelhar, e nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que nem foi feito apelo, confessaram e já ajoelharam-se diante do Senhor Jesus,
porque nós estamos carregando a sua presença e a sua glória. Amém? Então eu quero conversar um pouquinho com você nessa manhã sobre uma vida de adoração. Talvez você olhe e diz, por que precisamos de um prédio tão grande? Talvez você diga, a visão do pastor é tão grande. Mas deixa eu te dizer, irmãos, Deus dá uma visão, Deus dá um povo e Deus dá um lugar para esse povo adorar. Foi assim que aconteceu no Egito. Deus deu uma visão para Moisés, olha, você vai libertar o meu povo. Moisés, movido pelo Espírito, você conhece a história, naquele grande último dia que foi celebrada a Páscoa, ele tira o povo com mão poderosa do Egito e o conduz para adorar o Senhor. Nós não fomos libertos da mão do inimigo para viver à toa, nem muito menos para vivermos como adoradores só no dia de domingo. Isso é uma mentalidade religiosa. Agora é curioso que quando Moisés fez isso, e o povo estava no deserto, Deus moveu o coração do povo para construir um lugar para adoração. Então Deus dá uma visão, Deus dá um povo e Deus cria um lugar para adorarmos. Sabe de uma coisa, irmãos? Essa vida de adoração vai refletir em transformação em nós, vai refletir numa mentalidade transformada, vai refletir em que, por causa dessa ligação tão forte com Deus, Deus vai nos abençoar tão grandemente e Deus vai também nos dar uma visão de termos um lugar para adorá-lo. Não é a mão do homem, não é uma coisa apenas do pastor. Existe um mover de Deus. Amém? Você está lá no Evangelho de Lucas comigo? Vamos lá. Quem gosta de Bíblia aqui? Então, estamos numa escola dominical e eu quero honrar isso. Pautarmos e olharmos para as Escrituras com bastante intensidade. Veja comigo o que diz em Lucas capítulo 1, verso 67. Zacarias. Quem é Zacarias? O pai de João Batista. Ele tinha ficado um tempo sem falar, por causa mesmo de incredulidade, mas quando João Batista nasceu, ele tornou a falar. Vamos ver o que diz aqui. Lucas 1, 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Fala comigo, plena e poderosa salvação. Na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Fala comigo, libertar dos nossos inimigos. 72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os domingos da nossa vida. É assim que está na sua Bíblia? Diga comigo, todos os dias. Agora eu quero que você perceba três coisas bem simples nesse texto. Não foi Zacarias que disse isso, foi o Espírito Santo. Nós falamos ontem sobre tempos, épocas e estações. Nasceu João Batista, Jesus estava nascendo naquele tempo, era um tempo de mudanças, um ciclo se acabando e um novo ciclo chegando. E ele disse, olha, o que Deus prometeu está se cumprindo, uma plena e poderosa salvação. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, o autor de Hebreus usa esse termo, né? Que nós não devemos negligenciar tão grande, tão poderosa salvação. Eu tenho que me apegar, eu tenho que estar atento a essa salvação. Eu não posso viver a vida cristã meio relaxado, meio leviano, meio desligado, meio vivendo como quem está empurrando com a barriga. Não,
eu preciso de firmeza, eu preciso de diligência, eu preciso de meditação, eu preciso de empenho, eu preciso de estar andando cheio do Espírito, discernindo as coisas espiritualmente. Porque o espiritual, ele discerne todas as coisas espirituais. O carnal não. Fica, o que é isso mesmo? Eu não estou entendendo nada. O que é isso do Espírito Santo? O que é que está acontecendo no culto? Mas quem está no Espírito, ele vai percebendo as coisas que Deus está fazendo. Então não foi carne nem sangue. Foi o Espírito Santo quem concedeu uma interpretação. Olha, o que está acontecendo é uma visitação. É um tempo de Deus que está chegando, e isso vai tocar muitas vidas, mas o foco que ele disse é que aquelas vidas que seriam libertas se tornariam adoradoras. Olhe para alguém perto de você e diga assim: nós somos libertos da mão do inimigo, não para viver à toa, diga, mas para sermos adoradores. Oh, aleluia! Por 2 vezes no texto diz que fomos libertos da mão do inimigo, no verso 71, e depois no verso 74, de conceder-nos que livres das mãos de inimigos. Não é curioso que lá no livro de Colossenses capítulo 1, verso 12, 13 e 14, diz que nós somos libertos pelo sangue. Nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Quem espiritualmente experimentou essa mudança no mundo espiritual? Diga comigo, eu fui liberto da mão do inimigo. Gente, quando estávamos debaixo da influência de Satanás, ele pintava e bordava com a nossa vida, a gente nem sabia porque não tínhamos percepção espiritual, e a gente pensava que essa história de sofrimento, de viver aqui na terra, de viver debaixo de problemas, de angústia, de doença e tantas outras coisas, era mesmo porque tinha que acontecer. Mas quando os nossos olhos são abertos, nós entendemos qual é a vontade de Deus, nós vamos ver que aquilo não era o plano de Deus para nossas vidas, que Deus tem planos de paz para cada um de nós. Agora, o Espírito Santo disse aqui que fomos libertos da mão do inimigo para que nos tornássemos adoradores, e agora presta bem atenção, adoradores que se comprometem com uma vida diária de adoração. Porque ele disse que seríamos adoradores sem temor, em justiça e em santidade, todos os dias da nossa vida. Falei agora há pouco da escola de adoração, de louvor e adoração, de música e adoração, que vamos estar trabalhando para o nascimento dela, e amo o ministério de louvor. Mas ser adorador está muito mais ligado a uma vida diária de obediência do que ao que eu canto. Porque tem gente cantando sem viver. E eu acho que Deus lá do trono disse: você está dizendo muita coisa, mas você não vive isso tudo não. Então, ser adorador está muito mais ligado a fazermos, sermos, obedecermos, do que cantar. Agora, se eu faço, obedeço, vivo uma vida digna, em santidade, em justiça, sem temor, por causa dessa vida, presta bem atenção, os meus lábios vão transbordar. Não tem como. A boca fala do que está cheio o coração. Não tem como, vai extravasar. Se Ele é Senhor por dentro de você, você vai reconhecer por fora. Não tem como você negar. Você vai falar mesmo, você vai cantar cânticos, você vai transbordar, como diz Davi: na minha boca estejam os altos louvores, em todo tempo te louvarei o Senhor. Mas diga comigo, eu primeiro tenho que viver.
Diga, primeiro eu tenho que ser um praticante da palavra. Amém, gente? Então você não foi liberto da autoridade de Satanás para ser um crente domingueiro. Isso é uma mentalidade religiosa. Você pode adorar o Senhor sem música. É bom que a música ajuda. Como eu fiquei maravilhado ontem, hoje de manhã. Que delícia, que ambiente maravilhoso para te inspirar. Mas você pode adorar sem música. Você vai ver a adoração nos dias do Velho Testamento, nem música tinham, eram só altares, mas tinha adoração genuína. Tinha comunhão, tinha intimidade. Agora, Davi, movido pelo Espírito, trouxe a música. Davi, inspirado pelo ministério de Samuel, trouxe a música para auxiliar a adoração na casa de Deus, no templo de Deus. E se tornou um recurso poderoso, porque Deus se agrada da música. Gente, eu amo música, mas deixa eu te dizer, sem querer ter um senso de julgamento ou de condenação, às vezes a música está todinha lá, está tudo perfeito, mas falta o espírito de adoração. E sabe de uma coisa, Deus vai dar recursos a essa igreja no sentido musical, mas melhor do que isso é termos um espírito de adoração. Diga comigo, fomos libertos da mão do inimigo para que o adorássemos todos os dias. Aleluia, aleluia, gente. Quando você está obedecendo, quando você está resistindo à tentação, nem está cantando, mas ali é um ato de adoração. Quando você está honrando o Senhor, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, ali é um ato de adoração. Quando você reconhece a Deus pelo ar que você respira, ali é adoração. Agora, quando a gente vive essa vida fora, nos 7 dias da semana, e os crentes que estão adorando no dia a dia se reúnem aqui e vamos cantar, meu querido. Sabe quando você coloca o leite lá no bule, na chaleira, e vai esquentando, esquentando, e de repente ele ferve, ele derrama, não deu tempo você chegar lá, derramou. Deixa eu te dizer, no primeiro minuto do culto, começou 7h30 o culto, no primeiro minuto, porque já é um povo adorador, quando chega aqui, no primeiro minuto, quando todo mundo abre a boca e levanta a mão, o leite já está transbordando. Porque a adoração não começa quando o culto começa. O culto começou já lá na sua casa. O culto começou quando você acordou. O culto começou quando você já estava lá pela manhã reconhecendo o Senhor. E aqui só nos juntamos para celebrar algo maior. E vai se cumprir o que está lá em 1 Coríntios 14. Um culto onde o Espírito e a noiva ministram ao Cordeiro, porque Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará. O Espírito e a noiva reconhecendo o Senhor. Irmãos, vamos trazer níveis da presença e da glória de Deus ainda não vista nesses últimos dias da igreja. E não vai ser uma coisa artificial, não. Eu acho bonito, elegante as luzes. Eu acho maravilhoso os equipamentos de som, que coisa tremenda. Mas sabe de uma coisa? Nós não dependemos disso. Nós atraímos a glória por uma vida de adoração. A Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, ao ser batizado por João Batista, diz que ele orou, e quando ele orou, os céus se abriram, e o Espírito veio sobre ele de forma corpórea. Aquele que tem intimidade com Deus, quando ele diz Pai, quando ele diz Jesus, quando ele diz Senhor, tem o poder de atrair o que é eterno, para aqui que é temporal, e quem estiver perto vai sentir, vai ouvir, vai dizer, tem um negócio diferente, tem uma coisa queimando dentro de mim. Vai ser tocado, vai ser ministrado, vai ser alcançado, vai ser ministrado pelo Espírito de Deus. É o que diz lá em 1 Coríntios 14, se entrar um incrédulo no nosso meio, ele vai ser alcançado pelo derramar do próprio Deus no nosso meio.
Diga comigo, Deus nos chama para ser uma igreja adoradora. Sabe, irmãos, você sabe que o Ministério Verbo da Vida é um ministério que desperta os ministérios. Pessoas que são chamadas no corpo de Cristo. Que coisa tão gloriosa é isso. Mas você há de convir comigo que nós precisamos ser equilibrados. Olhe para alguém perto de você e diga assim, precisamos ser equilibrados. Agora pergunta para mim, por quê? Lembra comigo que quando Jesus estava no deserto, você lembra que ele foi para o deserto, logo após ao ser cheio do Espírito Santo, como diz Lucas e Mateus capítulo 4, verso 1, ele foi para o deserto. E ao passar no deserto 40 dias, a Bíblia registra 3 tentações. Se recorda delas? A primeira, transforma esses pães em pedra. Jesus venceu, dizendo, nem só de pão viverá o homem. A segunda, lança-te do pináculo do templo, né? Aquela imagem, aquela tentação no sentido dele se lançar, porque está escrito que o Senhor deu ordem aos anjos para te guardarem. E Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. E a última tacada de Satanás na esfera da tentação foi, Jesus, vem cá, todos os reinos desse mundo são meus. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos eles. Que oferta. E Jesus responde para Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Se Jesus respondeu ao diabo dessa maneira e o venceu no que tange a tentação, isso me diz que Jesus é um adorador de Deus Pai. Amém. Isso me diz também que Jesus tinha uma ordem, porque a resposta do que estava escrito na lei era, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E quando eu vejo esse texto, eu escuto o Espírito me dizendo, adoração vem antes de serviço. Eu sei que Deus tem chamadas na minha vida, eu tenho responsabilidade de cumpri-las, você tem a sua, cada um no corpo de Cristo tem uma chamada diferente, as chamadas são diferentes, mas antes de cumprirmos as chamadas, nós temos uma chamada intransferível que é sermos adoradores. É possível você estar tão envolvido no trabalho da igreja e fazendo coisas para Deus, mas você não tem estado com Ele. E quando Jesus venceu Satanás dando aquela resposta, isso me aponta que mesmo Jesus tendo um ministério de pregação, de ensino, de curar pessoas, de atender multidões, ele não era negligente para com o tempo que ele tinha que reservar para o Pai. Aleluia! E você vai ver na Bíblia, nas linhas, nas entrelinhas, Jesus passou a noite orando, um só versículo, mas ele estava ali ministrando ao Pai em adoração, em comunhão, em intimidade. Diga para alguém perto de você, diga, adoração vem antes de serviço. Deixa eu te dizer algo sério. É possível alguém estar muito forte no serviço e estar fraco na adoração. Tem uma decepção, abandona o Senhor. Mas você nunca vai ver um adorador legítimo abandonar o Senhor. E você nunca vai ver um adorador legítimo não colocar a mão no arado e servir.
ele sempre vai estar disponível para servir na obra e cumprir o que Deus chamou. Diga para alguém perto de você, diga: ser adorador é para todos. Eu pensei que esse negócio de adoração era só do Ministério de Louvor, aquele período lá de 30 minutos que o pessoal fica cantando. Não. O Espírito está te dizendo que você foi liberto de Satanás para se tornar um adorador de Deus. Foi essa a intenção de Deus quando levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Lá estava Moisés, 80 anos, pastoreando. De repente viu um negócio iluminado, era a sarça ardendo. E uma voz começou a falar, Deus se manifestou e disse: eu sou. Você vai libertar o meu povo do Egito. E você vai trazê-los a este monte para que me adorem. Isso não parece com o que Jesus disse em João no capítulo 4? O Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores. Ele encontrou em você esse verdadeiro adorador? Deus levantou Moisés não somente para libertar o povo do Egito, mas para constituir um povo adorador. Isso concorda com o que o Espírito disse através de Zacarias, no momento, aquele momento do nascimento de João. Plena e poderosa salvação, para que nos tornássemos adoradores, aí a Bíblia diz, sem temor, em santidade e em justiça, todos os dias da nossa vida. Não importa. A Bíblia diz: tudo o que fizermos deve ser para a glória do Senhor. Então, se você está fazendo algo que não é para a glória de Deus, irmãos, elimina isso. Aparta-te do mal. Enquanto eu falo, me acendeu algo aqui que eu quero te advertir. Cuidado com a televisão. Pensa comigo, gente. Se Satanás não respeitou Jesus e foi tentá-lo na área de adoração, você acha que ele não vai tentar a mim e a você? Se eu não tiver convicções firmes, se eu não entender que Deus me chamou como adorador na nova aliança, se eu não estiver disciplinado na minha carne, outras coisas vão se levantar para querer roubar o meu tempo, a minha atitude e a minha vida de adoração. Aí você, 6 dias na semana, fica na carne, adorando outras coisas, idolatrias, e no domingo quer adorar a Deus e quer que Ele se manifeste, quer ver a glória de Deus na sua vida. Nem glória a Deus, nem um aleluia. Eu vejo um selá de meditação, né? Aquela pausa no livro de Salmos, selá, aquela é uma pausa de meditação. Meu Deus. Diga comigo: a nossa adoração não se resume a 30 minutos no dia de domingo. Aponta o dedo para baixo, diga: Satanás, não vou deixar mais você roubar a minha vida de adoração. Diga: eu nasci neste reino para conhecer o meu Pai, para viver na sua presença, para refletir sua glória e fazer suas obras. Aleluia. Aleluia. Te amamos. Fala para ele: Senhor, eu te amo.
Abre comigo lá, agora mesmo, no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Quantos amam o Senhor? Oh, aleluia. 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 Sua vida vai ficar tão desembaraçada, porque a palavra está revelando quem você é. Diga comigo, eu estou me conhecendo mais. Diga, eu estou descobrindo quem eu sou. Amém, gente? Antes de lermos, me dá um pouquinho de tua atenção. Eu falei para você que, de acordo com Lucas 4 e Mateus 4, Jesus se revela como um adorador de Deus Pai. Você concorda comigo? Amém. Gostei bastante do que o irmão falou sobre que Jesus recebeu ouro, incenso e mirra. E você vai olhar e ver na Bíblia que desde que ele nasceu, até a sua crucificação e após a sua crucificação, Jesus é adorado. Mas não é curioso que mesmo sendo adorado, o leproso foi curado, o adorou. Mas mesmo sendo adorado, porque ele estava na condição de homem, quando ele esteve aqui na terra, ele foi um adorador. Aleluia! A prova é que quando ele foi tentado na esfera da adoração, ele diz ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. A resposta dele é porque ele era um praticante daquilo. Ele adorava ao Pai. Ele tinha tempos face a face com o Pai. Ele tinha intimidade com o Pai. Diga comigo, Jesus foi e ele é um adorador. Talvez você diga, mas hoje, sentado à direita de Deus, ele é adorador. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, se você caminhar alguns versículos, vai dizer, falando acerca de Jesus, palavras proféticas lá dos Salmos, Jesus dizendo, louvar-te-ei no meio da congregação, ó Deus. Ele não está sentado à direita do trono, mas é como se ele colocasse-se junto conosco e unido a nós adorasse ao Pai. Agora, o que Paulo escreveu em Gálatas 4, e nós vamos ler agora, eu creio no Espírito Santo trazendo vida, luz. E uma condição vai ser liberada na sua vida. Diga comigo, estou crescendo. Diga, estou me conformando à palavra. Romanos 12, Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Irmão, você vai sair daqui mais consciente de sua identidade como adorador do que você entrou. Não é porque eu sou especial, é porque o que eu estou te transmitindo está revelando sua própria identidade na sua nova vida em Cristo Jesus. E isso implicará em dimensões no reino espiritual que vão se abrir sobre você. Amém? Vamos lá. Gálatas capítulo 4, verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, fala comigo, menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Olha para cá. Quando nossos olhos espirituais ainda não estavam abertos, nós estávamos aprisionados pelos 5 sentidos, aos rudimentos do mundo, a essa dimensão do mundo natural.
Paulo diz em Atos 17 que mesmo tateando não conseguíamos encontrar Deus. Era uma busca, não era alcançado. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as suas obras. O homem, mesmo sendo espírito, ele era incapaz de encontrar Deus até que a luz do evangelho chegasse, fôssemos libertos e entendêssemos que Deus criou o homem para ser um adorador dele mesmo. Isso me remete lá para o momento do jardim do Éden. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26, e no capítulo 2 fala que Deus preparou uma casa, o corpo, do pó da terra, o barro, e soprou nas narinas do homem e ele passou a ser alma vivente. Imagina, quando Adão tomou consciência de si, já foi diante de Deus e o adorando. Porque em Mateus 4:4, Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Adão acordou, ele já dependia de Deus. Nós temos que estar ligados a Deus no Espírito. E a continuidade e a força dessa união com Deus implica em sermos adoradores. Agora, Paulo, ensinando aqui, diz que estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vivíamos no natural. Agora, olha o que ele continua no verso 4. Ele vai falar de Jesus. Veja comigo que coisa tremenda. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Lembra que falamos ontem sobre tempos e estações, cronos e kairóis? Quando chegou o momento que Jesus tinha que vir, nada impediu. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. A fim de quê? Presta atenção, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. Aí ele diz, a fim de quê? Com o propósito, a finalidade de que Jesus veio, foi nos resgatar e nos tornar adorador. Se eu não cumpro essa vida de adoração à risca, eu não estou fechando o ciclo do propósito de Deus. Agora olha como ele diz no verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Verso 6. E porque vós sois filhos, quem é filho aqui? Oh, aleluia! Quem ainda não conhece Deus é criatura, potencialmente pode se tornar filho, por isso que temos que pregar o evangelho. Eles não vão descobrir por si mesmos, nós precisamos anunciar. Essa história de esperar que o pecador venha para a igreja, não. É quem já tem luz, vai falar para ele qual é o caminho de Deus, gente. Diga comigo, ai de mim se não pregar o evangelho. Agora olha o que ele diz no verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama o quê? Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos ver por partes aqui. Verso 6. E porque sois filhos. Quem é filho aqui? Amém. Olha o que Paulo diz. Enviou Deus ao nosso coração. O que foi que Deus enviou ao nosso coração? O Espírito do Filho. Quando? Quando nascemos de novo. Agora, pensa comigo. Eu falei que Jesus, nos seus dias aqui na terra, ele era o quê? Um adorador.
Quando cada um de nós nasceu de novo, Deus colocou uma semente, o Espírito do Filho, para que agora esse clamor lá no meu espírito me impulsione a voltar para o próprio Deus. Eu estou tendo a experiência, um filho de 1 ano e 4 meses, que delícia. E quando o filho chora, ele quer o peito da mãe. Há um clamor, tem momentos que ele só se acalenta quando está nos braços da mãe. Deixa eu te dizer, quando você nasceu de novo, Deus colocou algo dentro de você, para você tornar para Ele. Agora tem filho de Deus que nunca deixou esse clamor, esse grito te dominar. E você vive a vida cristã sem comunhão. Por isso sua cara é murcha. Outros estão no meio da jornada, já experimentou algumas coisas, mas outras ainda não. Agora, um dos momentos mais sublimes da vida de Jesus, para mim, foi quando ele subiu com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, lá no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, e ele mergulhou tanto nesse Abba, Pai, que a Bíblia diz que suas vestes resplandeceram, o seu rosto brilhou como o sol, e os discípulos ficaram encandeados. Eu não sei onde você quer chegar, mas eu quero experimentar essas dimensões, onde eu vou dizer como Jó disse: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu declaro que o Espírito do Filho que está dentro de você vai dominar toda a sua vida. Os bloqueios que te impedem de você ser um adorador, eles estão destroçados. As idolatrias que ficam atormentando tua mente, atrapalhando você ser o adorador que Deus já planejou que você fosse, elas vão cair diante do poder da palavra de Deus. E debaixo da convicção do Espírito de Deus, você vai começar agora a andar como um filho legítimo, que sabe conhecer, experimentar, viver na presença do Pai. Isso parece concordar com o que o Espírito Santo disse na boca de Zacarias: libertos da mão do inimigo, para que o adorássemos sem temor. Ele não está falando ali do temor de Deus, que é algo bom. Ele está falando sem medo de Deus. O mundo tem medo de Deus, porque a Bíblia mesmo aponta que ele se levantará como juiz para julgar as obras más. Mas os nossos pecados já foram julgados na cruz. Pergunta para mim, o que resta para nós? Comunhão e intimidade. Comunhão e intimidade. Vai se cumprir a palavra de Deus que aconteceu na vida de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Diga comigo: a minha caminhada com Deus vai ficar tão mais sólida. Diga assim: que eu vou refletir sua glória. Agora, não é interessante que quando aconteceu lá no deserto, que Moisés tirou o povo, houve um mover de Deus dos egípcios no momento da saída do povo. Para quê? Para que dessem riquezas ao povo, ouro, prata e muitas outras coisas. Agora olha que coisa tremenda, quando o povo chegou no deserto e foram adorar Deus naquele monte que Deus tinha sinalizado para Moisés, quando a sarça brilhou, lá no capítulo 3, 4 de Êxodo, o povo chegou, você pode conferir lá no livro de Êxodo, nos livros do Pentateuco, você vai ver que
o povo teve muito receio, a presença de Deus era uma coisa muito tremenda. Imagina, o monte tremeu, o cume do monte fumegou, eram relâmpagos, trovões. Aí o povo diz: não, Moisés, vai tu fala com Deus e depois tu traz a palavra de Deus para a gente. Mas sabe de uma coisa? Na nova aliança não tem temor, tem intimidade. Agora a Bíblia diz que quando estavam lá no deserto, o Senhor falou para Moisés: Moisés, diz ao povo que traga ofertas, porque vão construir o tabernáculo. Foi por causa do princípio da adoração que uma casa de adoração foi construída. E aquilo que o povo, as riquezas que foram concedidas ao sair do Egito, o povo agora volta para Deus, servindo uma visão. E porque aquele povo semeou, Deus trouxe uma onda de bênção sobre os hebreus e a descendência daquele povo, porque é impossível alguém exceder Deus no dar. E porque aquele povo honrou, no sentido de uma casa de adoração, Deus abençoou grandemente o povo durante a jornada. Sabe, irmãos, uma vida de adoração vai fazer com que nós tenhamos um coração livre, generoso. Nós vamos ter paixão pela obra de Deus. Nós vamos ter prazer em servir a Deus. Nós vamos ter prazer em financiar as coisas que vão exaltar o nome de Deus. Eu queria me unir a você no sentido de incentivar a vocês estarem orando. Sabe por quê? Vão chegar muitos recursos. Deus vai confirmar a aliança dele para cumprir a visão, porque ele quer levantar vocês e um lugar para nessa região aqui de Paulista, do Grande Recife, vocês fazerem o nome dele conhecido. Eu tenho estudado, até por causa da própria escola, sobre templos e tabernáculos na Bíblia. E eu tenho chegado a uma conclusão. Tudo que Deus edifica, ele culmina com a glória. Diga para alguém perto de você, diga assim: tudo que Deus edifica, diga assim, a inauguração é encher com a glória. Vamos ver alguns exemplos. Adão no jardim do Éden, quando Deus fez o corpo dele, e Adão está lá, espírito, alma e corpo, a Bíblia diz no Salmo 8 que Deus o coroou com honra e glória. Pergunta para mim, o que é glória? Se você ver, na história, a referência que nós temos é a Rainha Elizabeth. Ela está bem avançada a idades, mas tem filmagens, fotos, no dia que ela foi coroada rainha da Inglaterra. E colocaram lá uma coroa, muito ouro, muitas pedras preciosas. Pergunto eu a você, Deus é o dono do ouro e da prata? É. Ele poderia, quando Adão foi estabelecido no jardim do Éden, ter feito uma coroa de ouro, de pedras preciosas? Com certeza. A mais bonita de todos, mas ele disse, é muito fraco. O que é que eu vou fazer com Adão para ser governador na terra? Eu vou tomar um pouco da minha glória.
Quando Deus ordena a construção do tabernáculo em Êxodo 40, foi inaugurado, sacrificou os animais, aplicou o sangue, aplicou a unção, que foi o primeiro ofício lá, apresentar sangue no Santo dos Santos. A Bíblia diz que aquela casa se encheu da nuvem de glória da Shekinah. Era uma nuvem luminosa. E Êxodo 24 também, no dia da inauguração da aliança mosaica, diz que a nuvem encheu aquele monte, e dentro da nuvem tinha como que um fogo líquido, que apontava para a glória de Deus. E Deus encheu da sua glória o tabernáculo. Salomão, movido pelo espírito de adoração do seu pai, Davi disse: eu moro em palácios, mas a arca do Senhor está numa tenda. O espírito de adorador, precisamos construir um templo. Não foi ele quem executou, foi seu filho. Se você for ver a glória daquele templo, mas quando aquele templo foi inaugurado, a Bíblia diz que os levitas, os ministros sacerdotes, quando começaram a tocar e a dizer: louvai ao Senhor porque Ele é bom, a nuvem da presença de Deus, a glória de Deus encheu aquele lugar, que eles perderam as forças das pernas, caiu todo mundo prostrado no chão, não tinha força de ficar em pé. Olhe para alguém perto de você e diga assim: tudo que Deus edifica vai terminar com glória. Eu não sei quanto a você, mas eu quero estar envolvido com a obra de Deus. Eu quero participar dos projetos que vão proclamar, que vão cumprir a visão de Deus, que vão tocar em vidas. Igreja é uma coisa sagrada. Satanás tem tentado destruir, mas é Deus quem sustenta, porque Jesus disse: as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja, mas não vão vencer, não prevalecerão sobre a igreja. O diabo vai se levantar, mas não vai prevalecer, porque ele disse, fala comigo, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Ele está te edificando. Olhe para alguém perto de você e diga assim: se Ele está nos edificando, o fim vai ser a glória. Uhul! O mundo está indo de mal a pior, mas nós estamos caminhando para a glória. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ficar dominado pelo espírito do filho que clama: Abba, Pai. Eu tenho um ministério? Tenho. Eu me dedico ao ministério, eu estudo, eu oro, eu me relaciono com pessoas, mas a adoração vem antes do serviço. Abre comigo em Colossenses capítulo 4. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Aleluia. Diga comigo: o Espírito do Filho está bem dentro de mim. Diga: eu vou deixar que o clamor, Abba, Pai, domine minha vida. Levante sua mão e diga: Pai, eu sou o adorador que o Senhor estava procurando. Aleluia. Aleluia. Eu creio numa identidade sendo estabelecida e que nada mais vai te abalar dessas verdades. Deixa eu te dizer algo sério. Colossenses 3:1, segura aí. Mas deixa eu te falar algo sério. Você nunca vai ver um adorador
derrotado. Murmurador, no Velho Testamento, a terra abria e era engolido pela terra. Porque nem Deus suporta quem reclama e murmura. Quem fica resmungando, gente de cara feia. Agora os adoradores. Aos adoradores, Deus diz: eu crio um caminho no deserto para você. Ao adorador, o Senhor diz: meu prazer é ver você feliz. Ao adorador, Deus faz vir os corvos de longe para te ministrar. Ao adorador, Deus faz, mesmo dentro da cova do leão, o leão se tornar um gatinho. Olhe para alguém perto de você e diga assim: esse negócio de ser adorador tem o poder de trazer o céu na terra. Agora eu vou dar a minha pancada. E essa história de ser adorador somente na igreja está fora. Você precisa adorar na sua casa. Você precisa adorar no seu quarto. Você precisa, pela adoração, liberar a presença de Deus em todos os lugares. Essa semana estávamos na reunião de oração lá no ministério, oramos todas as manhãs e nas quintas pela manhã temos um tempo mais extenso. E Deus nos deu a direção de ministrar em Timóteo capítulo 2, quando exorta a fazer oração, intercessão, ações de graça, súplicas. E está lá escrito que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam. Depois diz, Paulo instruindo Timóteo, diz: olha, que vocês orem em todo lugar, levantando mãos santas. Não tenha vergonha não, de vez em quando, lá no supermercado: ô Jesus, eu te amo. O pecador não abre a boca e não chama nome, a gente fica meio assim calado. Pois eles vão ter que ver um povo adorador em todo lugar. Você não é crente, agente 007, que só é crente dentro da igreja. Que fervor é esse que só se manifesta aqui? Tem que se manifestar no elevador, aleluia. Senhor, tu és tão bom. Na fila de banco. Mas não é porque você quer se mostrar que é crente, não é porque está dentro, você não aguenta. O espírito de adorador te dominando. E ele vai aumentar. E ele vai aumentar. E ele vai aumentar. E porque ele vai aumentar, as coisas que compõem a igreja também vão ser estimuladas, estabelecidas. Porque, irmãos, assim como Deus deu um povo, uma visão, deu um lugar. Deus tem dado um terreno a vocês, milagrosamente. E deixa eu te dizer, as outras coisas também vão ser milagrosamente. E recursos vão chegar. E você vai dizer: eu vou participar. Por quê? Por causa do espírito de adoração. Fala comigo: é para ti, Senhor. Diga: eu vivo para ti. Tudo que eu tenho é para ti. Diga: eu vou participar desse grande avivamento nos últimos dias.
Vamos lá, Colossenses 3. Diga comigo, tudo que Deus faz, e Ele edifica, termina com glória. Vamos passear um pouquinho no Velho Testamento, olha lá, olha para cá. Moisés subiu no monte, Êxodo 24. Entrou naquela nuvem, o Senhor disse, 6 dias depois que ele estava na presença da nuvem, o Senhor disse, entra. Entrou, passou 40 dias ali em contato com a glória. Quando ele desceu, diz que seu rosto resplandecia. No Velho Testamento foi só Moisés. Na Nova Aliança, Deus diz, todos os filhos têm esse direito. Agora, uns filhos são mais ousados, outros ou estão em ignorância, ou estão distraídos e seduzidos por outras coisas, ou não têm entendido o espírito do filho que clama Abba Pai, que gera intimidade. Mas olha o que Paulo disse em Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi ressuscitado aqui? Olha a exortação dele, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, primeiro ele diz buscai, depois ele diz pensai, nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em... Jesus está edificando a igreja. À medida que caminhamos na presença de Deus como adoradores em intimidade, vamos experimentando níveis de glória. Mas Paulo aponta que a finalização é que nós vamos nos manifestar como Ele é agora. Aleluia. Em glória. Diga comigo, a glória que Adão perdeu na queda, Cristo restituiu na redenção. Diga, eu estou caminhando para experimentar dias de glória aqui na terra e a glória total quando Ele voltar. Grupo de louvor aqui. Haha. Deixa eu te dizer algo sério. Mesmo que sua cabeça não entenda tudo, mas no espírito você já é um adorador. Talvez você vai fazer coisas que você criticou na vida de outros. Você diz, para que isso tudo? Davi era tão possuído por esse espírito de adoração, que ele se despojou da posição de rei, tirou as vestes reais, ficou apenas com uma túnica. E como era na velha aliança, ele não podia adorar em espírito, mas ele adorou com todas as suas forças. Mical, sua esposa, o desprezou, e a Bíblia diz que ela se tornou infrutífera até a sua morte, nunca mais gerou filhos. Não critique a intensidade da adoração dos outros. Eu acho que você deveria buscar dentro de você se você tem sido adorador ou não. Se você tem dado respostas a Deus ou não. E é algo muito mais que cantar. Pode ser expresso na forma que você canta, mas é muito mais. É no desejo de obediência,
É no desejo de participar das coisas de Deus, é no desejo de amar a palavra, é no desejo de agradar a Deus em tudo que você faz, em todo o tempo. Seja num café da manhã que você prepara, seja em estender a mão para quem está precisando. A Bíblia diz que tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. Eu declaro que o que você é por dentro vai te dominar nos teus pensamentos. Eu declaro níveis de adoração que nunca foram alcançados coletivamente, vão vir sobre essa igreja. É como se houvesse uma medida de glória aqui para ser derramada. E o Senhor estivesse dizendo: se conformem à minha palavra, porque eu estou pronto para fazer coisas no meio de vós. E quando a glória se manifesta, sinais acontecem, milagres, mudanças, intervenções, problemas são resolvidos, sabedoria chega, Deus levanta pessoas, Deus envia anjos. Quando a glória se manifesta, as operações do Espírito, elas começam a acontecer. Eu queria que você se estimulasse de dentro para fora. Comece a dizer aba fora, comece a dizer aba fora, comece a dizer aba fora, comece a dizer